mas eu tinha esquecido. E aqui estou. Este dia estava marcado. Eu havia falado para minha querida nora que eu viria. Só que de repente, dentro das correrias, eu esqueci. Aí hoje ela me assusta. Me deu um susto. Eu falei, quê? Ela, você não vai vir? Eu falei, não sei. E aí vem aquele medo, né? Aquela responsabilidade de falar da palavra do Senhor, porque nós temos que engrandecer e exaltar o nome do Senhor, né? E a gente fica muito preocupado. Mas eu, ao longo da minha caminhada com Deus, eu tenho aprendido que nós temos que estar sempre preparados. Nós que começamos a servir ao Senhor, não tão só aqueles que ministram, mas todos nós que estamos no banco, sentados para ouvir, nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento Deus pode te usar. Então nós não podemos dar desculpas. Não, eu não posso porque eu não li a Bíblia. Não, eu não posso porque eu tenho trabalho. E o Senhor, Ele nos chama para isso, para estarmos preparados para a batalha. E já faz 19 anos que eu tento sempre estar preparada. É lógico que quando vem o convite a gente treme nas bases, né? Mas nós estamos aqui, irmãos, para estar trazendo o que o Senhor tem colocado no meu coração para o seu coração. Que Deus venha falar poderosamente ao nosso coração. Feche seus olhos um minutinho. Pai, aqui estamos, ó Deus. O Senhor nos trouxe neste lugar, como eu acabei de falar. Nós temos que estar atentos à tua voz. Temos que ser obedientes ao que o Senhor nos manda fazer, para engrandecer e exaltar o teu reino. Muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Usa-me, Senhor, conforme tu queres. Eis aqui o vaso. Desejo ser muito, muito, Pai, cheia do teu azeite, para poder derramar neste lugar, ó Deus, a tua unção, o teu poder. Que o Senhor fale poderosamente ao coração desta igreja. Que nada seja de mim mesma, mas que o Senhor, meu Deus, fale ao coração da tua igreja. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que esse é o desejo do meu coração sempre, sempre, Pai. Aonde o Senhor me levar, que o Senhor diminua. E que eu diminui e que o Senhor cresça. Porque esse é o nosso propósito. É fazer com que o seu nome seja engrandecido. É fazer com que o seu nome, Pai, seja plantado em vidas, meu Deus, para que nós possamos a cada dia nos aproximar mais e mais de Ti. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o Rodrigo falou aqui, né, dele ser pastor. E o que eu ouvi durante esses 19 anos que eu estou ao lado do meu esposo, dos filhos, eu não quero ser igual ao meu pai. E eu só observando. Eu não quero ser igual ao meu pai. Porque ali eles viam, né, as lutas, a adversidade que nós passávamos. Eu entendia o que eles estavam falando. Porque eu estava ali do lado e eu estava também passando por aquela situação. Mas cada vez que eles falavam, no meu coração, eu falava, meu Deus, por que eles falam isso? Vai acontecer exatamente o que eles estão falando. E verdadeiramente, hoje os dois, a pastora Patrícia, o pastor Rodrigo, estão fazendo exatamente o que o pai deles fazem. Infelizmente, a outra filha não quis. Ela também tem um chamado. E ela está praticamente afastada da igreja. Mas nós vimos a diferença. Porque os três têm um chamado para a obra. Né? Um de um jeito, outro do outro. Eu creio que a outra não tem chamado para ser pastora. Mas tem chamado para fazer a obra.
e ela tem assim sido relutante, e nós temos visto o sofrimento dentro da vida dela. Deus não tem deixado perecer. Eu creio que é pela misericórdia, mas a gente tem visto que a rejeição traz o sofrimento. Então, o que eu tenho a dizer hoje para esta igreja que aqui está: se você tem algo no seu coração que arde em fazer algo para Deus, faça. Não tenha medo, seja ousado, faça. Porque quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. E o sofrimento é menos. Quando nós obedecemos, Deus se agrada de nós e nos abençoa. Amém? Outra coisa que eu também quero deixar aqui, o pastor Rodrigo falou em honrar o irmão Rocha e a irmã Eliana. A palavra de Deus diz que nós temos que dar honra a quem merece honra. Então, hoje, na posição que Deus está colocando eles dentro do ministério, usando ele para abençoar a obra de Deus, hoje eles estão merecendo honra. E a mesma coisa é com qualquer um de nós. Independente de você fazer algo para Deus, você tem que dar honra. Honre sua mãe, honre seu pai, honre aquele que está acima de você, honre aquele que fale algo de você de bom, honre. Se tiver que dar um presente, dê um presente. Uma coisa que eu sempre bato: honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Outra coisa também, quando você abençoa alguém que está abaixo de você, Deus derrama sobre você saúde. Quando você abençoa alguém que está acima de você, Deus derrama sobre você prosperidade material. Amém? Então, no caso do irmão Rocha e da irmã Eliane, Deus tem usado ele para abençoar o Ministério Brasil para Cristo. Ele não está abençoando a vida do pastor Adelino, ele está abençoando a obra de Deus. E ele está abençoando alguém que está acima dele, que é Deus. Então se prepare, irmão. Deus vai derramar sobre a vida de vocês muito, muito além do que vocês têm esperado. Que vocês estão abençoando, não é o pastor Adelino, vocês estão fazendo para Deus. E Deus é acima de todos nós, de todas as coisas. Amém? Então aprendam isso, igreja. Quando vocês forem tocados, não vacilem, porque Deus dá em dobro. Deus dá em dobro. Amém? Que o Senhor possa abençoar poderosamente. Então vamos lá, porque o meu tempo é curto. Pastor Rodrigo falou bastante. Se o pai dele estivesse aqui, o pai dele já ia falar. Mas como eu não sou o pai, eu sou a mãe, então eu vou abençoar o pastor Rodrigo. Bom, abram as vossas Bíblias lá em 1 Crônicas. Nós vamos falar de alguém hoje. Sempre eu tive uma curiosidade. E um dia Deus abriu a minha mente e o meu coração e me trouxe a história dessa pessoa. 1 Crônicas, no capítulo 4, nós vamos estar lendo o versículo 9 e o 10. Eu creio que, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora. É a história de um homem chamado Jabez. É Jabez. Aleluia. É uma história muito linda que nos ensina e nos faz acordar por muitas coisas que às vezes nós não damos importância. Amém? Todos acharam? Diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito,
e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olhando para esse texto, o versículo 9 fala que a mãe dele deu a luz com muitas dores. E Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. E no versículo 10 já diz que Jabez invocou o Senhor. Mas durante esse período que a Bíblia não nos relata, e não está aqui na Bíblia, mas a gente estudando e ouvindo pregações, a gente entendeu algo muito lindo dentro disso. Porque nós lemos a Bíblia, sabemos que Jabez orou, invocou, e Deus ouviu, e Deus abençoou e respondeu à oração de Jabez. Mas a história desse homem é uma história triste, mas é uma história que o final foi feliz, porque ele não desistiu. Conta um pastor que eu vi ministrando, que a mãe dele engravidou, né? Durante a gestação foi tudo bem. E quando chegou o momento dela ter um filho, naquela época não era igual hoje, que nós temos aí hospitais, nós temos ajuda, nós temos a cesariana, que para muitos hoje está difícil, né? Porque deixa a mulher sofrer até o fim. Quando nós entrarmos nessa história, nós vamos até entender um pouco do sofrimento, né? E dentro dessa história, a mãe de Jabez entrou em trabalho de parto. E no trabalho de parto, ela começou a sofrer. E naquela época, tinha as parteiras, e a parteira entendeu que ela iria morrer se a criança não nascesse. E naquela época, dava-se mais importância à mãe. Tinha que tirar a criança e deixar a mãe. E para a criança nascer, a parteira fez muitas forças na barriga. Então, como a criança, a vida da mãe era mais preciosa, então eles apertavam a barriga da mãe e foi quebrando os ossos da criança. Porque aí a criança morreria e ia nascer e a mãe ia viver. E durante aquele processo, a parteira fez isso e realmente a criança nasceu. Mas a criança nasceu com vida. Só que a criança nasceu com vida e deformada. Nós lemos aqui, não entendemos, né? Sabemos que Jabez fez tudo isso que está escrito. E quando a criança nasceu, a mãe chamou o seu nome de Jabez, porquanto com dores deu à luz. Aí nós fomos procurar qual o significado de Jabez. O significado do nome Jabez significa aquele que quase me matou. E Jabez nasceu com vida. E aí começou a história de Jabez. Durante a história de Jabez, a mãe rejeitou ele. Por quê? Porque naquela época era precioso ter um filho homem. Porque os filhos homens iam defender as terras do seu pai, ia cuidar dos seus pais. E a mãe de Jabez rejeitou ele porque quase ele o matou. E o pai de Jabez também rejeitou ele porque ele já não poderia defender as terras dos pais, porque ele era uma criança deficiente. E durante esse processo, o que os pais fizeram? Conta o historiador, que eles não rejeitaram a Jabez de não querer criá-lo. Só que eles isolaram Jabez dentro de um quarto. Eles colocaram, na época, as casas era tudo misturada com bicho e com gente. E eles fizeram, separaram um quarto, colocaram Jabez ali naquele quarto e do lado tinha o lugar dos bichos. E a mãe e o pai não viam Jabez. Jabez ali cresceu dentro daquele quarto e ele foi tendo entendimento porque ele foi deformado o corpo físico, mas a mente dele não foi deformada. E ali ele cresceu. E ele cresceu conhecendo o Senhor.
ele falava com Deus. Sozinho ele não tinha com quem conversar, porque os pais não iam até ele, nem os irmãos também, porque os irmãos também o rejeitaram, porque ele era uma pessoa deficiente. E naquela época os pais não podiam abandonar os filhos deficientes, só que eles podiam isolar. E o que eles faziam? Assim como eles tratavam os animais, eles pegavam a comida de Jabez e levavam até aquele lugar e colocavam por debaixo de uma cortina. E ali Jabez foi crescendo. E ele foi crescendo e foi tendo entendimento e deformado. E ali ele foi conversando com Deus. Ele conversava, e conta a história que ele brincava com as pedrinhas. E ele brincava de príncipe. Ele sonhava a ser um príncipe, porque era o que ele ia ser dentro da família. Ele ia ser o filho mais velho que ia sustentar a família e cuidar das posses da família. E Jabez ali foi crescendo e conversando com as pedrinhas e conversando com Deus. Dentro daquele sofrimento, ele entendia que ele era rejeitado, ele entendia que ele não podia ser o que os pais sonharam que ele fosse, mas ele não deixou de buscar a Deus. Ele não deixou de invocar o nome do Senhor. E passando-se o tempo, dentro dessa história de Jabez, ele ali conversando, e os pais, conta o pastor, que os pais se perguntavam com quem que ele estava conversando, mas ninguém se interessava em ir até ele. Porque para eles, Jabez era uma pessoa contaminada. Mas Deus não o via desse jeito. O que eu aprendi dentro dessa história de Jabez? Que Deus não vê você como você se vê. Não importa quais são as suas deficiências, seja ela física, seja ela mental, seja ela emocional, Deus deseja que você o invoque, que você ore a Ele, clame a Ele, porque é Deus que nos formou, foi Deus quem permitiu que Jabez sobrevivesse. E mesmo no pouco conhecimento dele, ele invocava a Deus. E dentro disso, ali ele buscava o Senhor. Ele conversava com as pedrinhas. E um belo dia, ele conversando, veio um anjo e conversou com ele. E perguntou a ele o que ele desejava. Lógico que o anjo sabia. Porque o anjo estava ali representando a pessoa de Deus. E Jabez, foi a hora que Jabez fez esta oração a este homem. E Jabez, irmãos, ele era uma pessoa deformada. A deformação dele, conta um pastor, que ele vivia o tempo todo encurvado. O tempo todo ele estava encurvado. O que eu entendo com isso? O tempo todo ele estava se rendendo ao Senhor. Na ignorância dele, ele estava ali se rendendo ao Senhor, orando ao Senhor. Qual é a posição que quando nós estamos desesperados, quando nós não aguentamos mais, para onde que nós vamos? Para o joelho. E Jabez ficou nessa posição de reverência a Deus. E o que eu aprendo de tudo isso, ele não olhou para a situação que ele estava. Ele não odiou os pais. Ele não ficou pensando, martelando, por que o meu pai fez isso comigo? Por que o meu pai e a minha mãe não me querem? Por que eu tenho que ficar aqui sem estar no meio da família? Não. Ele não ficou olhando para a situação, para o sofrimento. Ele buscou o Senhor. E muitas vezes na nossa vida, nós nos prostramos ao nosso sofrimento e não nos prostramos diante de Deus. Por isso que às vezes o sofrimento na nossa vida nos abate tanto,
que nós não temos força de caminhar para a casa do Senhor. E a história de Jabez me tocou o meu coração e incomodou para que eu trouxesse a palavra à igreja, para que nós venhamos acordar. Jabez foi rejeitado, e muitas vezes nós somos rejeitados. Jabez não foi amado, e muitas vezes nós não somos amados. Mas o Senhor nos ama. Ele nos ama. E Ele estava ali cuidando de Jabez. E Jabez estava ali, não estava perdendo tempo. Ele não perdeu tempo em olhar para a situação em que ele se encontrava. Ele conversava com as pedrinhas, porque ele desejava ser um príncipe. Era o que ele iria ser. Mas aconteceu ao contrário. Mas ele não desistiu. Ele buscou ao Senhor. Ele não parou no meio do caminho. E muitas vezes nós temos a tendência de parar. E nós temos que refletir sobre as nossas vidas. Não podemos parar por qualquer situação. Imaginamos a situação de Jabez, de isolamento, de solidão, comendo o resto da família, porque o que traziam para ele era resto. Mas mesmo assim, ele permaneceu buscando a Deus e não guardando ódio dentro do coração. Nós temos que tomar cuidado, porque os dias são difíceis e Satanás não brinca. Ele usa todas as armas. E muitas vezes nós passamos desapercebidos das armas que Satanás está usando para tirar o povo de Deus da casa do Senhor e da presença dele. Nós temos que tomar cuidado, igreja. Olhar para a história de Jabez, porque não foi por acaso que está aqui escrito. Foi para que Deus hoje pudesse usar esta palavra para nos erguer, para nos mostrar que nós podemos, que não é qualquer situação que vai nos tirar da presença de Deus. Amém? Jabez significa aquele que quase me matou. Aí o primeiro pedido de Jabez, porque Jabez invocou a Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo. Muitas vezes nós fazemos esse pedido, né? Se me abençoares muitíssimo, eu vou fazer isso. Se me abençoares muitíssimo, eu vou abençoar a obra. Eu vou abençoar aquele irmão que há muito tempo está sofrendo e eu posso fazer isso. Só que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras e o que nós prometemos a Deus. E Jabez fez esse pedido ao Senhor: se me abençoares muitíssimo. Aí lá em Salmos, nos versículos 119, diz assim: pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Ele estava ali numa situação terrível. Ele era o menor de todos da família. Para a família, só estava esperando a hora que ele morresse. Porque mesmo ele estando ali isolado, a família tinha ele como um peso. Mas a família não percebia que ele estava buscando o Senhor. Buscando o Senhor. O segundo pedido de Jabez diz assim: se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me afliges. Nós sempre temos essa preocupação, né? Eu vou servir a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou na igreja, eu vou atender o chamado do pastor, da pastora, se me abençoares. E Deus faz. Você fala, Deus confia em você e Deus abençoa. Aí quando você está lá, fazendo a obra, ajudando o pastor, trabalhando na igreja, sempre vem a luta. Porque o diabo não, ele não para. Ele não para. Quando você dá um pé para o Senhor, o diabo dá dois para atrapalhar.
Aí Deus quer ver a sua persistência, a sua firmeza, porque a bênção de Deus é promessa sobre a nossa vida, mas nós temos que permanecer, se nós não permanecermos, a bênção para. Nós temos que ser persistentes, nós não podemos olhar para as adversidades, para as dificuldades, porque elas sempre vão existir, e Jabes fez essa pergunta para o Senhor, e o Senhor ouviu a oração de Jabes. Alarga-me as fronteiras, foi o que ele quis dizer nesse pedido. Alarga-me as fronteiras. Aí imagino também, igreja, como é que Deus ia alargar as fronteiras de Jabes naquela situação? Deficiente, aleijado, ninguém era por ele, isolado naquele quarto, olhando humanamente, imaginando a situação de Jabes. Nada poderia acontecer. Às vezes nos encontramos nessa situação, olhando para nós. Nós podemos pegar a história do irmão. O irmão é um profissional excelente. Eu creio que antes de Deus derramar essa bênção na vida dele, ele ficava imaginando: como é que Deus vai fazer? Eu sou capaz, mas da onde vai vir? Como será? E o irmão é um profissional sem nenhuma deficiência, glória a Deus por isso. Jabes não. Jabes tinha tudo contra ele. E ele pediu para Deus alargar a tenda dele. Muitas vezes nós pedimos e não sabemos como virá. A minha oração, irmãos, durante esses 19 anos, eu orei e oro, pedindo a Deus para alargar a nossa tenda. Eu li essa passagem aqui de Jabes e eu pegava essa oração para mim. Só que até 2 meses atrás, eu não tinha me deparado com esse texto, com essa pregação que eu ouvi. Aí outro dia eu estava falando, as coisas estão acontecendo, Deus está respondendo as orações, né? Deus está alargando a nossa tenda. Aí eu olho assim e falo: Jesus, como é que nós vamos dar conta dessa tenda? Né? Está estendendo os braços, está abrindo igreja. É a minha oração. Eu orei, Deus está respondendo. Então Deus vai me dar as condições, tanto a mim quanto ao pastor, de nós suprir as necessidades de todas as igrejas. Graças a Deus, né? Não temos a deficiência de Jabes, mas nós podemos nos colocar nessa situação, né? Jabes ali, ele estava numa situação que não tinha jeito, mas ele falou: alarga as minhas tendas, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor pode fazer algo na minha vida. E ele brincava ali com as pedrinhas, falando que as pedrinhas eram soldado, que ele ia para a guerra, que ele ia abençoar a vida dos pais. Mas olhando visualmente, como? Se ele era aleijado, não andava. Diz o pastor, irmãos, que o lugar onde ele ficava era um lugar assim, pequenininho. Conta o pastor. E muitas vezes nós temos tanto espaço, né? E não fazemos nada. Oramos, mas não marchamos. Jabes orou. Lá em Romanos 12:16 diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não ambicionei coisas altas. Eu acredito que ali, Jabes, na hora que ele estava fazendo aquela oração, ele tinha aquela firmeza no coração. Ele esperava o milagre de Deus. Mas ele orava a Deus e ficava esperando. Porque humanamente, vendo, ele não poderia. Mas ele cria que Deus podia fazer um milagre na vida dele. É isso que tem que nos motivar a crer que Deus faz. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos no nosso tempo. Aí demora, aí vem o desânimo. Aí a gente para. Aí quando a gente para, Deus também para. Deus para, irmãos. Ele vai cuidando da gente pela misericórdia. Mas Ele para. Amém? E Jabes ali, ele fez essa oração. O terceiro pedido de Jabes
Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O terceiro pedido de Jabes foi que a mão do Senhor não saísse de sobre a vida dele. A mão do Senhor não saísse de sobre a vida dele. Como nós podemos entender no dia de hoje? A presença de Deus. Quando nós nos afastamos do Senhor, Ele também nos afasta. A mão dele também é encolhida. Mas quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor está conosco. O Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo nos conduz. Temos que tomar cuidado. Nós oramos, ai Senhor, que a tua mão seja conosco. Ai Senhor, que a tua mão me abençoe. Mas nós estamos debaixo da mão de Deus? Nós estamos dentro do querer do Senhor? E dentro da história, irmãos, no quarto pedido, ele pediu para que o Senhor livre do mal. Que o Senhor livrasse ele do mal. Ele estava numa situação terrível. Uma situação para ele desesperadora. E nós visualizando isso também é horrível. Porque nós vemos, irmãos, a situação de um cadeirante, de uma criança deficiente. A vontade que a gente tem é de carregar no colo, é de proteger, é de fazer tudo para que a vida daquela pessoa seja melhor do que aquilo que ela está vivendo. E Jabes ali não tinha isso. Cada dia que se passava era um tormento na vida de Jabes. Só que ele não se deixava se amargurar. Ele ali conversava com Deus. Deus era a companhia dele. Ele falava com Deus. Aí conta a história que no final da história de Jabes, aonde ele fez esta oração, quando ele terminou esta oração, o anjo apareceu para ele e perguntou a ele o que ele queria. E ele fez esta oração ao anjo. E quando ele fez essa oração ao anjo, o anjo deu uma ordem a ele: levanta. E ele olhou para o anjo e disse que perguntou: como? Levanta. Você não orou? Levanta. Muitas vezes Deus fala para nós: levanta. E nós continuamos deitados, sentados, acomodados. Levanta, se arruma, vai para a igreja. Levanta, se arruma, vai adorar. Adore, abre a boca, louve o Senhor. Cante a Ele, leia a palavra, faça alguma coisa para que você glorifique e exalte o nome do Senhor. E ali o anjo ordenou a Jabes: levanta. E Jabes obedeceu. Palavrinha-chave: obedecer. Que é que muitos crentes hoje estão, infelizmente, desobedecendo. É onde nós vemos muitos crentes parando, desistindo. E quando nós vamos até essas pessoas dão várias desculpas. E a única palavra que nós podemos dizer a ele: obedeça a palavra de Deus. Que você vai ser, a sua vida vai melhorar. E Jabes ali, irmãos, ele obedeceu a voz do anjo. E ele foi levantando. E ele foi se endireitando. Como nós vimos hoje, muitos milagres acontecer. E ali Deus foi tornando Jabes normal. E Jabes se levantou. Quando Jabes se levantou, o anjo disse a ele: caminhe. E ele olhava para o anjo, e o anjo olhava para ele. Eu fico imaginando a cena. E ele vá até a sala. E na sala estava toda a família. Conta o pastor que ele tinha mais 3 irmãos. E lá estavam os 3 irmãos, o pai e o filho. O pai e a mãe. E quando Jabes foi aparecer na sala, diz que os pais se assustaram de ver Jabes. Perguntou quem era aquele homem. E Jabes falou: sou eu, seu filho. Aí imagine a cena. O pai e a mãe que o rejeitou e viu Jabes daquela situação. E de repente aparece aquele homem, eu creio, pela minha imaginação, bonito, formoso, porque Deus, quando faz o milagre, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade. Por isso que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus e sermos fiel àquilo que nós falarmos para o Senhor.
cumprir a vontade de Deus em nossa vida, que nós venhamos ser fiel a Deus. Durante aquele período que Jabes esteve ali no isolamento, ele foi fiel a Deus. Ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele não ficou preocupado se os pais deles tinham rejeitado, ele procurou entender. E quando ele chegou à sala, conta o pastor que ele pediu perdão. Mãe, eu não queria ter feito a senhora sofrer, não foi porque eu quis, a senhora me perdoe. Pai, eu queria ser o filho que o Senhor desejou para cuidar da sua vida, cuidar dos seus bens. E aqui estou, porque Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez um milagre. Ele não fez, irmão, como muitas vezes eu creio que já passamos por isso, de ficar tacando na cara. Eu sou assim, 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 porque você fez isso e isso. Agora eu vou dar o troco. Ele não fez isso. Ele chegou diante dos pais, ele se humilhou, ele pediu perdão. Seria o contrário, né? Seriam os pais que teriam que pedir perdão por todos aqueles anos que ele perdeu de estar no convívio da família, de receber o amor do pai e da mãe. Nós sabemos o quanto é triste quando nós não temos o amor de pai e mãe. E aquele moço, ele ficou ali muitos e muitos anos, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, igreja. Se você hoje está passando por alguma situação de adversidade na sua vida, não desista. Não pare. Continue orando. Continue clamando. Lembre-se da oração de Jabes. Imite e viva a oração de Jabes. Que Deus tem muito para derramar sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém? Eu creio. Glória a Deus. O sonho de Jabes era ser um príncipe. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Jabes não desistiu. Ele foi até o fim. Até a hora que Deus concretizou um milagre na vida dele. O sonho do irmão era ter um carro. O desejo do coração dele. Ele não desistiu. E porque ele não desistiu, o Senhor realizou o desejo do coração dele. Glória a Deus. Passou por maus bocados, mas ele não desistiu. É gostoso quando alguém testemunha, porque a gente cresce. A gente cresce. Jabes não desistiu. Jabes continua ali. Eu estou aqui sozinho, mas o meu Deus está comigo. Ninguém olha para mim, mas o meu Deus olha para mim. É assim que nós devemos agir hoje, irmãos. Não é diferente do dia do Jabes. Não é diferente. As situações, as histórias podem ser outra. Mas o mesmo inimigo, o mesmo diabo que perseguiu a vida de Jabes, é o mesmo de hoje. Persegue nós também. Quer fazer-nos parar. Quer fazer-nos desistir. Se o irmão Rocha tivesse parado, não tivesse prosseguido, continuado servindo a Deus, orando ao Senhor, clamando e crendo que um dia o milagre dele ia chegar, se ele tivesse desistido, ele tinha perdido. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu. É o que Deus quer conosco. E Jabes ali, ele não desistiu. E o que eu aprendo dentro disso, irmãos, é o amor. Ele amou os pais. Ele honrou os pais. Ele honrou. Ele fez aquilo que Deus já tinha proposto no coração dele. Ele era para ser um príncipe, mas devido à circunstância, para que hoje nós viéssemos a estar conhecendo a história de Jabes, nós tivéssemos a aprender. Mas Deus reverteu o quadro da história de Jabes. O que eu aprendo nesta noite? Deitado, você fala com quem está ao seu lado. Deitado, você fala com quem está ao seu lado. Você não fala com quem não está ao seu lado. De pé, você fala com aqueles que te ouvem. Eu estou aqui de pé. Eu estou falando com a igreja. Vocês estão me ouvindo. Sentado, você só fala com quem está ao redor da mesa. Você só fala com quem está ao redor da mesa.
E uma coisa linda que eu aprendi, irmãos. De joelho, você só fala com Deus. Aleluia. Jabes permaneceu de joelhos por um bom período da sua vida. Mas ele permaneceu falando com Deus. Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo. Ele permaneceu falando com Deus. Aí nós entendemos quando o pregador fala que a maior parte do tempo dele era de joelho. E quando nós estamos passando por adversidade, problemas, aflições, aflitos, quando nós vivemos na nossa vida assim, que parece que não tem saída, que amanhã vai ser o último dia, para onde nós vamos? Para o joelho. Isso que nós aprendemos, de joelhos. Nós podemos falar sim com Deus, orar em pé, lavando a louça, trabalhando, sim. Mas quando nós dobramos o joelho, irmão, Deus move os céus em nosso favor. Aleluia. Quando nós dobramos o joelho, Deus derrama sobre nós o abraço dele. Deus nos carrega no colo. Deus carregou Jabes no colo todos os anos que ele permaneceu naquela situação. Se ele não tivesse invocado a Deus, ele não teria vencido. Ele venceu. Ah, mas foi a situação que Jabes teve, porque a parteira quebrou os ossos dele. A parteira deixou ele aleijado. A história dele, irmãos, não foi por acaso. Deus não permitiu que a mãe dele sofresse daquele jeito, simplesmente por permitir. Aquilo aconteceu para que hoje o Espírito Santo viesse a nós e nos lembrasse que nós precisamos muitas vezes da nossa vida estar de joelhos diante de Deus. Estar de joelhos diante de Deus. Na nossa correria do dia a dia, às vezes não dá tempo. Nós fazemos aquela oração relâmpago. Senhor, abençoa. Senhor, seja comigo no meu dia. Mas o que Deus quer que nós venhamos a fazer durante a nossa vida é que nós tiramos um período do nosso tempo de joelhos diante da presença do Senhor. Ele é maior, foi Ele que nos criou, é Ele que nos dá tudo. E Jabes ali, irmãos, a história dele é essa, linda e triste, porque nos ensina e porque nos mostra que pais e mães podem fazer isso com os filhos. Hoje, se caso acontecer, é lógico que entra assistência social, o conselho tutelar, né? Naquela época não existia isso. Naquela época não existia. Mas nós sabemos que hoje existe pais e mães que rejeitam filhos porque eles nascem deficientes. Eles até criam, mas não amam, não cuidam, não abraçam. E Jabes aqui, ele não teve nada disso, mas ele teve o abraço de quem o criou, de quem o gerou, que é o nosso Deus. Amém, igreja? Eu desejo de todo o meu coração que essa palavra venha ajudar a nós, a cada dia, a lembrarmos que por mais que nós estejamos falhos em algumas situações das nossas vidas, por mais que nós não conseguimos alcançar algo, Deus está conosco. E quando precisarmos do Senhor, dobremos o nosso joelho, que Ele vai nos socorrer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que as palmas do Senhor. Glória a Deus. Amém.